Bom dia, gente, a paz do Senhor Jesus a todos, que Deus venha abençoar a vida de cada um de vocês que assistirem esse vídeo. Quero deixar aqui uma reflexão, que aconteceu comigo alguns anos atrás, e isso serve de alerta pra gente, eu trabalhava num cemitério fazendo um bico, eu lavava os túmulos de quarta, quinta e sexta, das 7 às 4 da tarde. E lá nesse cemitério tinha um morador de rua, que ele ficava lá com os cachorros dele e tudo. E eu lembro até hoje que foi numa sexta-feira, eu tava terminando de lavar o último túmulo para poder ir embora, e ele chegou lá para falar comigo. Ele tava até comendo alguma coisa, me ofereceu, e aí, naquele momento, eu senti forte no meu coração de falar com ele a palavra de Deus, de falar de Jesus para ele. Mas eu fiquei com medo, do que ele iria falar, se ele iria aceitar ou não. Eu acabei ficando com medo e acabei não falando. Nisso fui embora, normalmente. Na outra semana, quando eu cheguei na quarta-feira para trabalhar, um rapaz que trabalhava lá também, já estava lá no portão, e me perguntou, falou, você viu quem morreu? Aí eu falei, não sei. E ele falou que era aquele homem, aquele morador de rua aqui que tinha falecido. Naquele momento eu fiquei muito triste, porque eu lembrei de que eu deveria ter falado de Jesus para ele e acabei não falando por medo. Aconteceu que eu fui no velório, e não tinha ninguém no velório dele, só tava eu e o corpo dele lá. Naquele momento eu orei, sabe? Pedi perdão a Deus por não ter falado pra ele e tal, me arrependi muito, fiquei muito triste aquele dia, foi um dia que mais difícil pra mim trabalhar, E não tinha nenhum familiar dele lá. Alguns familiares dele foi chegar lá perto do enterro. Quando foi pro enterrar mesmo, acho que tinha mais ou menos umas 5 pessoas só. E aquele dia foi um dia muito difícil, porque eu vi que eu perdi uma oportunidade de ter falado de Jesus pra ele, perdi a oportunidade de ter ganhado uma alma para Jesus e acabei não fazendo isso por medo, E quantas vezes, Deus fala no nosso coração, Deus coloca no nosso coração o desejo de falar para alguém, de falar dele para alguém, e a gente acaba não falando por medo do que a pessoa vai falar, do que a pessoa vai pensar, E a gente não deve fazer isso, porque quando Deus coloca algo no nosso coração, a gente tem que obedecer, a gente tem que fazer a vontade dele, fazer o que ele quer. Até porque se a gente ficar com medo, a gente nunca vai conseguir falar, Ficar com medo, ficar com vergonha. E Deus, ele coloca as palavras certas na nossa boca. Então a gente tem sim que falar de Jesus para as pessoas. Quando Deus coloca no nosso coração de falar para alguém. Teve uma outra situação também que eu estava na rua e tinha uma mulher passando e eu senti também vontade de falar de Jesus para aquela mulher e acabei não falando também. Olha só, 2 oportunidades, 2 almas. Então, isso serve de alerta pra gente. Toda vez que Deus colocar no seu coração de falar para alguém de Jesus, de falar dele para alguém, você fala, não precisa ter medo. Pede direção de Deus, ora a Deus, fala, Senhor, me ajuda para que eu fale com essa pessoa conforme o teu querer e a tua vontade. Que Deus, ele vai te conduzir e vai te ajudar a falar com aquela pessoa, tá bom? Isso é uma reflexão mesmo que aconteceu hoje, Se Deus colocar no meu coração de falar com alguém hoje, eu falo sem medo e peço a direção de Deus e faço o que ele quer. Mas naquela época, eu acabei não fazendo. E isso me deixou muito triste, é uma coisa que eu lembro até hoje, Que foi um erro meu mesmo, que eu deveria ter falado. E depois, acabando deixando para depois e essa oportunidade não surgiu de novo, Porque ele partiu, Mas que serve de alerta para todos nós, Que a gente venha falar do amor de Cristo, até porque Jesus está perto de voltar. A gente está vendo os acontecimentos, a gente está vendo a palavra de Deus se cumprir todos os dias. E a gente tem que estar alerta, porque Jesus pode voltar a qualquer momento, tá bom? Que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua casa, a sua família. E até o próximo vídeo. Até mais!